Namastê! Estou aqui a convite da Aliança do Yoga para ministrar uma aula sobre o Yoga Sutra. E eu queria primeiramente agradecer a direção, ao Ciro, a Bianca, a Jussara, todo mundo que está trabalhando para fazer esse novo movimento aí da Aliança do Yoga, fomentando informação relevante, né? Dando uma puxada assim elevando mesmo o nível, né, do yoga no Brasil e tendo essa instituição que é tão importante assim para a gente se manter na tradição, para que haja um padrão, né, de qualidade nos cursos, um selo de qualidade, né? A Aliança traz isso. E eu e o Ciro, a gente fez essa semana, na terça-feira, uma live falando sobre um pouco da minha história e um pouco da história da Aliança do Yoga, que eu tô desde o começo nessa caminhada com a Aliança do Yoga. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Heitz, eu moro aqui em Florianópolis e tenho 2 estúdios de Hatha Vinyasa Yoga, uma metodologia que eu desenvolvi, que foi uma compilação de técnicas, né? Eu fiz o que Patanjali fez, a gente vai falar hoje sobre Patanjali e sobre essa obra tão importante para os yogis, que é o Yoga Sutra. Patanjali, ele compilou um conhecimento que já existia, né, num livro chamado Yoga Sutra, e ele colocou esse yoga em 8 partes, o Ashtanga Yoga, o yoga de 8 partes. A gente vai olhar um pouquinho para isso, né? Qual a relevância de estudar o Yoga Sutra e ter o Yoga Sutra como livro de cabeceira dos yogis, é realmente seguir as bases teóricas do yoga, né? O yoga hoje virou uma prática corporal, né? E para muita gente é só o que a gente consegue ver, mas o yoga na verdade é muito mais do que isso. É um estilo de vida onde a mente é o mais importante, a mente, o cuidado com a mente, com os pensamentos e com a conduta em relação às pessoas é mais importante do que a postura física. Então a postura interior, aquilo que você vive na sua vida e a forma como você lida com as situações da vida é mais importante do que simplesmente fazer algumas posturas, que para algumas pessoas pode ser muito difícil, mas para outras é muito fácil fazer postura de yoga, né? A gente quer uma postura de yoga que é firme e confortável, de acordo com o Patanjali. A gente quer essa postura firme e confortável no dia a dia, né? Mas para começar, a gente faz um mantra, que é o mantra que protege a nossa conexão, né? Um mantra de proteção, é um mantra que diz assim: que estejamos unidos e protegidos, que estejamos unidos e bem nutridos, que o nosso conhecimento seja realizador, que nunca haja inimizade entre nós, que haja paz em todos os aspectos. Quando a gente fala Shanti 3 vezes, a gente fala do mundo infinitamente pequeno, mundo microscópico, o mundo médio, onde a gente está, pessoas, animais à nossa volta, e o mundo infinitamente grande, que é o macrocosmos. Então, juntando as palmas das mãos em frente ao coração, lembrando do significado do mantra. O mantra também é um momento de passagem, um ritual de passagem, onde a gente tira a impressão do lado de fora e coloca para o lado de dentro. A
gente abre os ouvidos, a gente abre o coração. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, esse mantra é um mantra védico e tudo que a gente estuda sobre yoga, meditação, ayurveda, vem da cultura védica, né? E tudo que Patanjali escreveu no livro chamado Yoga Sutra, que a gente chama de a Bíblia dos Yogis, é uma compilação daquilo que estava nos Vedas, né? Então, a gente é muito grato a Patanjali porque é por conta dele que a gente hoje consegue seguir passos tão importantes do yoga, né? Então, Patanjali, na cultura védica, não existe assim não se dá importância àquele que escreveu alguma coisa, ou fez uma obra de arte, ou descobriu alguma coisa, porque se diz que não foi a pessoa, foi Ishvara, foi a consciência que veio para a pessoa naquele momento, às vezes de meditação, um momento de intuição. Então, por isso a gente não sabe muito bem quando que esse tal desse Patanjali viveu. Dizem que foi 200 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo. Então é muito tempo, né? Não dá para uma pessoa viver tanto tempo, mas era nessa época, eles falam, né? Os sábios, os estudiosos falam que foi mais ou menos nessa época, porque era mais ou menos nessa época que se escrevia num estilo chamado Sutra. Sutra quer dizer fio. É também um código. São frases pequenas, concisas, tirando tudo aquilo que não é necessário, todas as palavras que não são necessárias, com um significado muito grande, mas com uma sentença, uma frase muito pequena. Então, o Yoga Sutra é composto de 196 versos, divididos em 4 capítulos. E não dá, assim, para entender o Yoga Sutra sem ter alguém te ajudando a compreender. Às vezes, geralmente, os livros Yoga Sutra, eles são esses 196 versos, divididos em 4 capítulos, mas cada um dos versos tem um comentário. Tem do Iyengar, tem do Satyananda, tem o da Glória Arieira, que é minha professora, que é uma versão em português, deixa eu mostrar para vocês, que é uma versão em português que é excelente, mas que às vezes só lendo esse livro não dá para entender. É importante ter um professor que te ensine algumas coisas que estão ali. Porque essa tradição também é uma tradição oral, né? Onde eu ouço dos meus professores, é uma tradição chamada Parampará. Eu ouço dos meus professores e eu transmito para os meus alunos através da minha vivência também, né? Daquilo que eu consigo compreender. Então, através da experiência e da maturidade, que é tão importante nessa prática. Então, Patanjali foi considerado um grande sábio, que viveu mais ou menos entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Ele é representado como uma deidade aqui de Patanjali. Então ele é representado como da cintura para baixo, como uma serpente, as mãos ali em Anjali Mudra, né? Quando a gente faz esse gesto, esse Anjali Mudra, que também significa o equilíbrio, né? Estou equilibrado, estou desarmado, né? Estou sem julgamentos, estou aqui inteiro presente. Então ele é representado como uma serpente na base do corpo, porque ele é também considerado o senhor do subconsciente, e dizem que as serpentes são relacionadas a esse subconsciente. As serpentes elas vivem dentro de buracos, né? Então elas estão escondidas. Então o subconsciente é aquilo que está dentro da gente, né? Que a gente tem ali marcas e registros chamados samskaras,
E essas marcas e registros, elas fazem um pano de fundo para as nossas ações no mundo. Então, muitas vezes a gente toma atitudes e faz ações ligadas ou conectadas com esses samskaras, essas memórias. E é por isso que a gente fala, então, através da prática do yoga, através da meditação, através do acalmar da mente, observar o subconsciente, perceber, conhecer a si mesmo, é possível ser livre. Então, dizem que yoga é um caminho para a libertação. Então, a libertação, primeiramente, é desse monte de condicionamento, esse monte de samskara que fazem com que a gente viva o hoje como se fosse ontem, né? Então, só que para isso precisa tomar consciência. Então, o primeiro caminho do yoga é a tomada de consciência. Então, por isso que a gente às vezes começa, hoje em dia, né, começa praticando yoga fazendo asana, porque tem que, né, posturas, porque tem que primeiro tomar consciência de um corpo, porque a gente está muito na cabeça. Então, essa conexão com o corpo faz você também descobrir conceitos, preconceitos, samskaras, esses registros que estão no corpo, tá? Patanjali, ele no Yoga Sutra, ele não vai falar sobre asana, ele vai falar muito sobre a mente. E como é importante ter uma mente calma e clara, objetiva, para conseguir ter uma vida boa, tá? Ele fala ali não só de uma vida boa, mas ele fala de samadhi, que é um estado de hiperconsciência, né? Um estado onde existe a parada dos pensamentos e parece que nesse estado de samadhi você tem algumas eurecas, assim, algumas revelações, digamos assim, né? Mas eu não sei, eu não cheguei lá, né? Também quem chegou não fica falando, né? E Patanjali trouxe, então, ele compilou o Yoga Sutra, ele também era um ayurvédico, ele trabalhava com Ayurveda e também era um gramático, então ele também, dizem que existem vários Patanjalis, que não foi só uma pessoa que fez tudo isso, né? Que são vários Patanjalis, como se Patanjali fosse um nome comum na Índia, né? E que em uma vida só não dá para estudar tanta coisa, né? Mas ele trouxe o Yoga Sutra, que é a compilação do que é yoga, dividido em 8 partes, em 8 caminhos, né? Então ele traz, principalmente ele já começa o Yoga Sutra com 4 frases bem... Já a cultura védica é assim, quando a gente estuda yoga, quando a gente estuda Vedanta, geralmente o professor já chega e entrega todo o conhecimento, fala assim, ó, é isso aí. E daí depois que ele ensinou tudo aquilo, ele vai lá e vai dividindo, vai separando, vai explicando, divide tudo. Assim, quando a gente vai estudar um sutra, divide todas as palavras do sutra para depois juntar tudo e ter uma compreensão, né? Mas Patanjali já começa ali falando que yoga, ele fala assim, Atha Yoga Anushasana, esse é o primeiro sutra. Agora começa o yoga. Esse sutra fala, daí tem gente que interpreta assim, se começou agora é porque antes já tinha alguma outra coisa. Enfim, dizem que quem pratica yoga hoje já praticou yoga antes, então as pessoas já são... tem pessoas que se identificam com o yoga e tem pessoas que não se identificam com o yoga. Então vamos dizer que essas pessoas que se identificam com o yoga, Atha Yoga Anushasana, agora podem começar a estudar o yoga. Mas eu gosto muito desse verso, desse sutra, porque eu acho que é quando apertam os nossos botões que o yoga começa, né? Eu acho que é quando você está encurralado, com medo, com dificuldade, quando você está trancado em casa, sozinho, quando você está com uma situação difícil de resolver, realmente que tem que fazer uma escolha, né? E escolha não acontece assim de uma coisa fácil para outra coisa fácil, não, escolha é sempre assim, tipo, muito pequena a diferença entre uma coisa e outra, né? Então precisa de uma
assim, quando você tá nesses momentos, assim, de decisivos, ou quando você tá acuado, aí que começa o yoga, né? Então, a prática que a gente faz Tô vendo vários alunos entrando aqui, que lindo. A prática que a gente faz de asana, de meditação, de pranayama, é tudo um preparo para você viver o yoga na sua vida. E na hora que as coisas desafiantes acontecem, você consegue agir diante das coisas e não simplesmente pegar os teus samskaras, os teus registros, as tuas marcas, os teus condicionamentos e tudo e jogar em cima da situação que está acontecendo como se a situação de hoje fosse a de ontem. Então, esse yoga traz a liberdade de estar no momento presente. Então ele fala, agora começa o yoga. Então agora que apertaram os seus botões, começa o yoga. Depois ele fala assim, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Daí ele já traz, ele fala assim, yoga é parar a movimentação da consciência. Yoga é parar a mente. É parar com essa... Daí, tipo, claro, essa mente... Daí a gente vai ver, quando a gente estuda mais, a gente vai ver que não é só essa mente que pensa no presente, no passado, no futuro. Não é só essa mente que faz lista de compra, não é só a sua mente que está prestando atenção aqui, né? Então tem a noção do eu, tem o intelecto e tem manas, que é essa mente que faz a gente entender as coisas, de memória, de lembrança e tal. E ele traz muita informação sobre o processo mental. Como funcionam, quais são os tipos de pensamento que a gente tem, como eliminá-los, o que fazer, ele traz várias receitas. Então depois ele fala assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então o yoga é a parada da movimentação da consciência, digamos assim, né? Não vamos passar a falar da mente, porque a mente é só isso aqui que a gente consegue prestar atenção, é mais do que isso. Então assim, yoga é parar os processos mentais, é parar a mente. É como se fosse um momento entre um pensamento e outro. Eu sempre penso assim em duas tábuas de madeira e esse espaço que fica entre as tábuas quando a madeira resseca. Então ali é um samadhi, então é uma abertura, quando a mente não está mais ali presente e incomodando. Porque a mente pode ser um instrumento maravilhoso para viver, mas pode ser também um fardo, né, na nossa vida. Quando a mente não tá bem, quando a mente não é tua amiga, você não consegue dormir, fica aquela música chiclete na cabeça e tipo, é isso aí. Então, a felicidade e a liberdade, de acordo com o Patanjali, tem a ver com esse condicionar da mente, ou esse acalmar da mente, né? Então ele fala, yoga é parar a movimentação da consciência. Então, assim, yoga não é alguma coisa que a gente faz, é um estado para qual a gente desliza, às vezes quando está fazendo, né? Está fazendo uma prática, está fazendo uma meditação. Mas, enfim, também tem autores que falam que samadhi é qualquer estado alterado de consciência, né? Estado alterado, elevado de consciência, daí, né? Então, existem muitas... E daí, no próprio... Yoga Sutra, ele vai explicar várias formas de samadhi. Samadhi é onde eu sei que eu estou aqui. Samadhi é onde eu perco completamente a noção do eu. Enfim, não é bem esse o nosso foco, né? Aqui, a gente que... nós yogis da era moderna, né? Depois ele fala assim... Tá, Yoga Nushasamana, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Tadadrastahu Swarupe Avashtanam. Daí ele diz que quando a mente para, você se encontra em sua Swarupe, em sua própria natureza. Então, quando a mente para, você se encontra na sua verdade interior, na sua natureza. A sua natureza é ser professora de yoga. A minha natureza é ser professora de yoga. Eu me encontrei sendo professora de yoga. É o meu propósito. Quando a gente está na própria natureza, a gente está seguindo o nosso propósito, né? Tão falado, tão famoso, e tantas pessoas buscam, né? O propósito é
seguir o seu propósito é estar em sua própria natureza. Então dizem que quando a gente para a mente, quando a gente elimina todos os pensamentos do passado, todas as projeções do futuro e a gente está no presente, no momento presente, junto com a respiração, aqui na presença, você está na sua própria natureza. E daí ele fala, dá uma triste notícia. Ele fala: Tada drashtohu swarupeya vastanam vritti sarupyam itaratra. Em todos os outros momentos você está ligado aos vrittis, você está ligado à mente, você está ligado aos pensamentos. Você não está na sua própria natureza quando a tua mente está para lá e para cá feito uma doida. E a figura da mente é muito legal. A mente, ela é descrita, né, na cultura védica como uma macaca com aqueles sininhos nos tornozelos, bêbada, ou às vezes alguns falam picada por um escorpião, porque escorpião dói demais, né? Então bêbada ou picada por um escorpião e com o rabo pegando fogo. Então quando a gente vai começar a praticar yoga, a primeira coisa que a gente faz é apagar o fogo do rabo, né? Dessa macaca aí que te inferniza. Então, para nós, yogis, o importante é ter uma mente calma, clara, uma mente objetiva, né? A primeira coisa que a gente vai precisar para praticar yoga, para estudar, é uma mente clara, é uma mente objetiva, não tão subjetiva, com tantas emoções, sendo jogada, a mente que te joga de um lado para o outro. Assim, não é possível ter concentração, não é possível aprender, não é possível observar por trás da mente, não é possível meditar se você tem uma mente que está te jogando de um lado para o outro, né? Você está se batendo ali por todos os lados. Então, quando a gente começa a prática do yoga, através das posturas, a gente começa a perceber o corpo, observar o corpo, conhecer o corpo, conhecer a respiração, conhecer os processos mentais, e é um processo mesmo. Não é de um dia para o outro que a pessoa fica totalmente estressada, ou tem uma síndrome do pânico, ou entra numa crise de depressão. Não é de um dia para o outro que essas coisas acontecem. É um caminhar. E o yoga também não vai fazer efeito e você não vai ter uma mente calma, tranquila e estar super de bem consigo mesmo se não tiver um caminhar também, né? Então necessita, eu brinco que o problema do yoga é que a pessoa que tem que fazer, né? O professor pode até ensinar, mas quem tem que fazer é o aluno. Então isso é um grande problema, porque não vai funcionar se o aluno não fizer. Então, esses 4 primeiros sutras já diz tudo. Fala, agora começa yoga. Yoga é a parada das movimentações da consciência. Quando você quando você faz essa parada desses vrittis, dessas ondulações da mente, você se encontra na sua própria natureza. E daí ele dá a triste notícia que em todos os outros momentos você está se identificando com o corpo, se identificando com a família, com o cargo, com o nome, com os objetos, né? Tanto as pessoas, e é isso que causa grande sofrimento. O Yoga Sutra, ele é dividido em 4 capítulos. Ele começa já com o capítulo mais difícil, então quando você for ler o Yoga Sutra, você simplesmente lê esse primeiro capítulo que chama Samadhi Pada, que é o caminho da iluminação. Ele dá a definição do yoga, né, que eu acabei de falar para vocês. Ele fala sobre as várias formas de samadhi. Ele fala sobre técnicas de como focar a mente. Ele dá a descrição de Ishvara, que é consciência, onipresença, né? Ele fala sobre o Om, que o Om é o corpo sonoro de Ishvara. E ele fala dos obstáculos no caminho, então a preguiça, a doença, a dúvida, a volubilidade, essas coisas todas aí que atrapalham o nosso caminho. Então ele já traz assim, no primeiro capítulo, ele já traz muita coisa, e esse capítulo, ele é para quem já tem uma mente focada. Por isso que eu digo sempre para os meus alunos, para eles lerem
Lê o primeiro capítulo e continua lendo. Não para. Mesmo se tiver dificuldade, não para, porque realmente o primeiro capítulo não é pra gente. O primeiro capítulo é já para quem tá mais preparado, para quem já tem uma mente focada, né? Mas é um capítulo importante. Assim como eu falei na cultura védica, a gente pega, entrega todo o conhecimento e depois a gente vai dissecando e apresentando formas para entender, né? Formas para chegar com aquele conhecimento até o aluno. Então, sempre que a gente está ensinando alguma coisa, sempre que eu estou ensinando alguma coisa, eu não estou ensinando algo que é meu, que eu que falei, que eu que sei, não. Eu estou ensinando, eu estou revelando algo que eu aprendi, né? Eu estou tirando os véus, eu não estou criando nada novo. Talvez eu crie a forma de ensinar, o que diferencia um bom professor de um professor não tão bom é a forma como ele chega com o conhecimento até você. E também tem a ver com essa a afinidade que você tem com o professor. Se você tá aí e não gosta da minha voz, como é que você vai ter aula comigo? Né? Se você tá aí, não acha engraçado as minhas piadinhas, fica cheio de conceito e preconceitos, não se abre, não se entrega, como que você vai aprender alguma coisa? A gente só aprende e só se abre quando a gente está com o coração entregue para aquele professor, né? Claro que é muito importante sempre ter o benefício da dúvida, tá? Então, assim, a Camila falou, vai lá no livro e vê se é isso mesmo. Daí, se for, beleza, é isso mesmo. E daí, assim, você vai criando confiança no professor que você está tendo aula, que é importantíssimo, né? A confiança. Então, depois do Samadhi Pada, ele traz o Sadhana Pada. Sadhana é a prática, é o ritmo que a gente coloca na vida. Então, quem tem criança pequena sabe que se não falar para a criança, olha, agora vamos fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, né? Se você não estabelece uma rotina, um sadhana para a criança fica muito agitada. E a gente também, né? Se cada dia almoça num horário, se cada dia faz de um jeito, também fica difícil. Então, o Sadhana Pada traz, assim, ele tem como objetivo acalmar a mente aflita, né? Olha, me chamando de mestra, eu brinco que eu não sou mestra nem de mim mesma, como é que eu vou ser mestra dos outros? Eu falo para os alunos, seja fã do meu trabalho, não da minha pessoa, porque a minha pessoa é passível de erros, né? Mas eu entendo que existe um amor bem grande, né? Quando a gente tem um professor, a gente segue ele por um tempo e a gente tá junto dele, sempre tem um amor, porque eu também tenho isso pelos meus professores, né? Então, o caminho da prática, o sadhana. Sadhana, o sadhana sempre tem um sadhya, um objetivo. Então, o objetivo é o samadhi, né? E o Sadhana Pada, ele vai falar das qualidades necessárias para transformar a falta de atenção em estado de atenção plena. Então, ele vai explicar os 8 angas do yoga. Ele vai explicar sobre yamas. Ele vai explicar sobre yamas, os preceitos éticos, coisas que você tem que fazer para ter uma boa relação à sua volta. Ele vai falar sobre niyamas, que são coisas que você tem que fazer para você mesmo, como se purificar, ter devoção, ter contentamento. Então vai de um âmbito mais para dentro. Ele vai falar sobre asana. Sobre asana, ele vai falar duas coisas que são importantes. Ele fala sobre asana, ele não fica falando, no Yoga Sutra não tem assim aquele monte de asana, trikonasana, não sei o que, tudo isso que a gente faz aí é Hatha Yoga, não é Ashtanga Yoga de Patanjali. Aí tem o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um outro tipo de yoga que utiliza asana e pranayama, tá? Mas o Ashtanga Yoga é o yoga de Patanjali, que são 8 passos.
Então, ele fala sobre asana, que é uma postura firme e confortável. Então, essa postura firme e confortável, ela é uma postura de meditação, que é uma das posturas mais difíceis de a gente fazer. Então, às vezes a pessoa quer fazer milhões de asanas difíceis e tal, não sei o quê, mas para sentar para meditar ela não consegue, porque é difícil mesmo. Mas Patanjali, quando ele fala de asana, ele fala uma postura firme e confortável. E daí eu gosto sempre de trazer, como é que a gente pode trazer esse conhecimento de um livro para a vida real, né? Para a vida, a vida que a gente está vivendo. Então, ter uma postura firme e confortável diante da vida, né? Quando a gente fala sim, a gente fala firme e confortável. Quando a gente fala não, a gente fala firme e confortável. Então, ter essa capacidade de ser firme e confortável. Ele vai falar sobre pranayama, que são a expansão da energia vital e que é utilizada através da respiração, que é o quarto passo, o quarto anga, o membro, né, do yoga. Eu tô aqui olhando os slides das aulas do curso da Essência do Yoga Sutra. Pratyahara. Então, pranayama são as respirações, depois ele tem pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Daí já chega um outro momento da prática, que é assim, por enquanto era tudo meio para fora, meio fazendo, meio como a gente faz as coisas, né? Então ele vai falar que pratyahara é a abstração dos sentidos, que é trazer os 5 sentidos para dentro. Então, é como uma tartaruga com os 5 membros, né? A cabeça e os bracinhos para fora, que coloca para dentro. Porque a partir daqui começa o que é chamado de Raja Yoga, que é o yoga real, que é os últimos 3 passos, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Que a gente chama esse Dharana, Dhyana e Samadhi de Samyama, aquilo que vem junto. Então, a gente aprende dharana, que é concentração. Então, é quando a gente vai fazer uma meditação. O professor fala, presta atenção na sua respiração. Então, o foco, o dharana, é na respiração. E daí você fica ali prestando atenção na respiração. Daqui a pouco, a mente vai embora. Perdeu a concentração. Volta para a respiração. Então, traz de volta. Tem uma concentração e se desconcentra, volta. Tem uma concentração, desconcentra, volta. Então isso é dharana, é concentração, que vem em seguida, vem junto numa mesma sentada. Eventualmente, quando o dharana está bem praticado, eventualmente vai ter dhyana, que é meditação, que é um fluxo de concentração um pouco mais longo, digamos, um pouco mais extenso. Então a pessoa fica ali prestando só atenção na respiração, a mente se acalma completamente, tem um fluxo de concentração, mas daí desconcentra, mas facilmente retorna, porque praticou, porque fez o sadhana, fez a prática, né? E daí de repente vai e volta. Então é um fluxo de concentração mais longo, mais profundo, com um retorno mais fácil. E daí diz que desse dhyana profundo vem o samadhi, que é o estado de hiperconsciência, aonde param os pensamentos e você se encontra na sua própria natureza. Então, no Sadhanapada, ele explica esse Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? E ele vai explicar também detalhadamente, fazer um sutra para cada um dos yamas e dos niyamas, que são os valores universais do yoga, né? Que são os mahavratas, que servem para todos, né? Todos querem ser protegidos, ninguém quer ser ferido, ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser violentado, todo mundo precisa de contentamento, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar em paz, todo mundo precisa de estudar, de autoestudo, né? Enfim, ele vai explicar cada um desses yamas e niyamas, trazendo o porquê, né? Falando assim, quando você fala a verdade, todas as palavras se tornam realidade. Tudo que você fala se torna realidade. Então é incrível estudar profundamente cada um desses angas e cada um desses yamas e niyamas. Tem muito que aprender, né?
E depois vem o terceiro capítulo, que é o Vibhuti-pada, que chama Vibhuti, são os poderes advindos do yoga, né? O caminho do poder, que chama. E também é um capítulo já para quem tem a mente bem focada, né? Então ele vai falar, ele vai explicar mais sobre esse samyama, que é esse dharana, dhyana e samadhi, né? Então esse samyama a gente também explica assim, imagina um pote de mel, eu pego uma colher e pego uma colherona de mel e jogo assim. Daí o mel fica correndo. Quando o mel acaba de correr, eu volto de novo para a técnica. Então eu fico fazendo esse negócio aqui que é a concentração. O dhyana é como a meditação. A meditação, né? Dhyana. Então eu pego o pote de mel e torno assim. Então fica um tempão aquela concentração. E dizem que o samadhi é quando a gente deita, né, se pula dentro do pote de mel. E dizem que quando a gente tem uma mente focada, nesse capítulo Vibhuti-pada, ele fala que uma mente focada, ela tem poderes supernaturais. Então, coisas do tipo ler pensamentos, ter a força de um elefante, levitar, ficar muito grande, ficar muito pequeno, enfim, ele fala várias coisas ali. Desses poderes advindos da prática. E realmente a gente percebe que o yoga traz muito poder pessoal. Inclusive, eu tenho várias lives salvas no meu Instagram, uma sobre Patanjali, que eu recomendo vocês verem, que é com a minha amiga Letícia, que explica, que fala sobre a simbologia, né, e explica um pouco mais sobre Patanjali. Uma sobre poder pessoal, com a minha amiga Tina, Cris Costa, que fala sobre a importância de a gente ter um poder pessoal e não delegar o nosso poder pessoal para outra pessoa, né? A gente pode aprender com outra pessoa, mas a gente não pode delegar o nosso poder ou querer que a outra pessoa resolva o nosso problema, né? A gente tem que se voltar para dentro e resolver os próprios problemas. E também sobre a questão de poder pessoal e como esses vibhutis aí, esses poderes advindos da prática, podem muitas vezes corromper o professor, a professora, né? Assim, a gente vê tantos escândalos aí acontecendo, é porque a pessoa não fez o caminho completo do que o Patanjali falou, porque o caminho completo fala que a primeira coisa que você tem que fazer é seguir yamas e niyamas, que são os votos, né? Falar a verdade, não roubar, não ser agressivo e tudo mais. Então é muito importante esse caminho que o Patanjali prescreve. Ele não é um caminho assim reto, mas todos esses angas eles devem estar envolvidos. Assim, não é um caminho reto que primeiro tem que fazer yama, depois tem que fazer niyama, depois tem que fazer... Não é assim. Assim como também a nossa evolução espiritual não é um caminho que só sobe, né? A gente às vezes está super bem, tá muito bacana na vida e tal, e de repente faz uma besteira, né? Então assim, não existe uma pessoa que está acima da outra, existe cada pessoa no seu processo, né? Como se fosse uma grande mandala, assim, onde tem pessoas mais perto do círculo, pessoas mais longe, pessoas mais altas, pessoas mais baixas. Então é bem importante a gente ter assim essa noção de que é um caminho a ser percorrido através de uma maturidade, através de todo esses 8 angas, eles trazem esse foco para a mente, essa mente objetiva, que consegue compreender as coisas, que consegue ter menos gostos e aversões, consegue sofrer menos diante das situações da vida, né? E depois ele fala sobre o Kaivalya-pada, que é o caminho da libertação, né? Ele fala que existem várias maneiras de alcançar a libertação, que é o nascimento. Tem pessoas que já chegam mais preparadas nessa vida, né, para esse conhecimento. Ele fala sobre ervas, ele fala sobre mantras, sobre tapas, né, esforço sobre si próprio, mantras, esses sons sagrados, esses sons específicos que trazem autoconhecimento. Ele fala sobre a individualidade, né, sobre esse caminho que é de você para dentro de você, né, que não que às vezes a gente quer que as outras pessoas façam junto com a gente, mas
Tipo, eu brinco que é ema, cada um com o seu problema, né? Cada um lidando com as suas coisas. E ele fala também do ciclo de desapego, de nascimento e morte, porque na cultura védica se fala em vidas passadas e tal. Então, por isso que se fala também que tem pessoas que já nasceram mais predispostas para esse conhecimento e tem pessoas que nasceram menos predispostas. Então, nesse Ashtanga Yoga, nesse Yoga Sutra de Patanjali, ele compila essas 8 partes que são tão importantes para a gente ter um guia, né? Porque hoje a gente está vendo muitas formas de yoga surgiram, né? Então é importante, assim, até o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Yoga Sutra e mostrando que o Yoga Sutra, que a base do yoga é filosófica e não prática, né? Prática no sentido de ser asana. O que a gente consegue ver, o que a gente consegue postar, né, aqui no Instagram são asanas, são posturas, é o que mais chama atenção e que é realmente um caminho muito importante para as pessoas, né? Tá todo mundo muito conectado com a mente e completamente desconectado com o corpo, e o corpo é o templo, né? O corpo é a nossa casa. Se o corpo não estiver bem, está com dor das costas, está com dor de cabeça, não tem como pensar em iluminação, né? Não tem como pensar em se autodesenvolver, em ter autoconhecimento, se você está sofrendo, se o corpo te prejudica. Então, por isso que Patanjali trouxe, né? Ele também dizia que era um médico ayurvédico, então, tipo, tem conhecimento ayurvédico para deixar um corpo saudável, para deixar um corpo são, para poder ter uma longevidade, né? E poder ter a compreensão desses aspectos do yoga filosóficos, né? Que são coisas complicadas, porque fala de desapego, porque fala de verdade, fala de várias coisas, né? Fala sobre contentamento, fala sobre autoesforço, e é complicado compreender tudo isso, né? Então é necessário ouvir. Tenho aqui vários alunos meus ouvindo de novo. Essa aula eu já dei outras vezes e ouvindo de novo, né? Porque toda vez que a gente ouve de novo, a gente ouve de uma nova forma, a gente está diferente, né? E também sim, hoje estão sorteando yoga como uma atividade fitness, mas é também, sabe? É também, a parte física é muito importante, é a porta de entrada, foi a porta de entrada para mim quando eu tinha 18 anos, há 30 anos atrás, né? Eu comecei a praticar yoga, eu fui pelos asanas, mas eu não fui só pelos asanas, eu fui porque tinha uma questão, um vazio, uma dificuldade de compreender a vida, e o yoga traz isso, né? O yoga traz uma mente objetiva e uma mente mais calma e clara para compreender as coisas da vida, para aceitar aquilo que eu não posso mudar, para fazer tapas e mudar aquilo que eu posso, né? Para saber a diferença, para ter discernimento, saber, não, aqui eu posso, aqui eu não posso, né? Então é de grande contribuição o yoga na vida de todos nós, né? E mesmo sendo só mesmo para as pessoas que praticam só asana, uma hora a ficha cai, né? Uma hora a ficha cai, porque só de você estar conectando o corpo, respiração, acalmando a mente, isso já traz grandes transformações, né? Então, cada um tá no seu processo, cada um tá no lugar que tem que estar, cada um tem o professor que merece, né? Assim, a gente tem que acreditar um pouco mais e confiar no processo da vida. E claro, a gente, de certa forma, aqui na Aliança de Yoga, a gente está tentando proteger o yoga, né? Proteger as pessoas que não sabem, né? Sobre o que é yoga, o que é um bom curso de formação, o que seria o ideal para se fazer, né? É um grupo de pessoas de verdade, assim, que está protegendo o yoga de, inclusive, outras da educação física, da fisioterapia, da psicologia, enfim, é um grupo de pessoas que está querendo deixar o yoga como uma atividade livre, porque é uma manifestação, né? O yoga, ele passa por mim e vai até você através da minha visão, através daquilo que eu pratiquei, através daquilo que eu estudei, né?
e vai se transformando ao longo do tempo. E hoje, realmente, as pessoas estão precisando fazer asana, mas a gente daí tem que dosar um pouco, né? O que é também uma prática focada só no asana também não traz os resultados necessários. Então, tem que trazer o sadhana, ele tem que ter momento para estudar, ele tem que ter momento para praticar, ele tem que ter momento para relaxar, para descansar. Tem que ter, né, um sadhana, uma prática, uma vida de yoga, a gente chama, né? Onde tudo que eu faço tá ligada ao meu objetivo, que é a iluminação, o que é o propósito, que é seguir o Dharma, aquilo que deve ser feito por mim, né? E não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer alguma pergunta. Então, eu venho estudando o Yoga Sutra há muitos anos. Fiz um TCC falando sobre ele, eu estudei Educação Física e daí trouxe esse TCC. E falando, né, que o Yoga Sutra, ele fala que asana, né, ele não fala de asana, ele fala que asana é uma postura firme e confortável, né? E eu sugiro, então, que vocês leiam, que vocês tenham essa versão aqui da minha professora, Glória Vieira, tá? E quem quiser saber mais pode fazer o curso Essência do Yoga Sutra, que é um curso de 10 aulas gravadas. Eu dei esse ano quando começou a quarentena. São 10 aulas gravadas, tá? E depois 2 aulas, uma que vai ser em algum momento em novembro, final de novembro, e outra que vai ser final de dezembro, tá? São 10 aulas gravadas, onde eu ensino sobre Yoga Sutra no geral, né? Ficou bem profundo. E depois 2 aulas ao vivo para a gente tirar as dúvidas. Pode ir no meu perfil, no Linktree do meu perfil, tem ali as informações para esse curso Essência do Yoga Sutra. E eu também lancei essa semana um curso de formação online, porque a Aliança do Yoga deixou, né? Assim, a gente percebeu que era importante ter esse curso. E é um curso de 300 horas, um curso de formação online. E também vai ter a oportunidade de a pessoa vir para Floripa fazer estágio presencial, se ela quiser, se ela puder, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse estudo do Yoga Sutra é o estudo principal para quem é professor de yoga, para quem gosta de yoga, para quem quer aprender mais sobre yoga, né? É essencial essa base, assim, é um livro, tipo, praticamente simples, né? Mas que com a ajuda de um professor interpretando, ensinando, né? Ensinando aquilo que ele aprendeu com o professor, é bacana. Assim, na tradição, né? A gente, assim, ó, a minha professora aprendeu com o Swami Dayananda, que tá ali, e eu tô ensinando para vocês, eu tô aqui de mão dada com os meus professores. E eu quero contar uma história para vocês, pra gente acabar, uma história sobre tradição. Porque daí tem gente que fala assim, não, porque eu ensino de acordo com a tradição do yoga, não sei o quê, então, assim, tipo, tem de tudo, né? Mas tinha um mestre que morava num ashram, e no ashram tinha um gato. E todas 5 horas da tarde tinha um satsang com esse Swami ensinando a Bhagavad Gita. Só que quando ele estava começando a ensinar, quando ele ia começar a dar aula, o gato começava a miar, mas bem na mesma hora. E daí vai um dia, 2 dias assim, o Swami falou, não dá, vamos fazer o seguinte, 15 para as 5, vai lá e prende o gato para longe daqui para não me atrapalhar. E assim foram anos, 15 para as 5, prende o gato, 15 para as 5, prende o gato. O Swami morreu, deixou o discípulo dele para cuidar do ashram. E 5 da tarde, o Swami dava aula, né? Esse segundo Swami dava aula, 15 para as 5, prende o gato, 15 para as 5, prende o gato, 15 para as 5, eis que o gato morreu. Mas era uma tradição.
Às 5, 15 para as 5, tinha que prender o gato. O Swami foi lá, falou, arranja mais um gato aí, porque senão 15 para as 5 não vai ter gato para prender. E é uma tradição a gente prender o gato. Então a gente aqui acorda um pouco, né, em relação ao que é tradição, aquilo que serve pra gente, aquilo que é importante e aquilo que às vezes é apenas um hábito, alguma coisa que ficou para ser contada a história, né? Então é isso. Acho que eu vou parar por aqui. Acho que deu para dar uma ideia bem bacana sobre o que é o Yoga Sutra e a importância que ele tem aí na vida dos yogis, né? Alguém falou assim, não, acredito que não importa a porta de entrada, também acho que não importa a porta de entrada, eu acho que as pessoas vêm, né? E daí tem várias formas de yoga e tal, e daí a gente faz o seguinte, eu sempre tive uma postura muito, assim, eu acho que eu tenho uma boa relação com todos os professores de yoga aqui do Brasil e fora também, porque eu respeito, entendeu? Acho que cada um tá fazendo, tá tentando. Eu realmente acho que todo mundo tá tentando fazer o seu melhor, né? Quando a gente sai desse lugar onde eu falo, eu faria diferente, eu não sei o quê. Eu tenho as minhas escolhas. Eu vou estudar com determinada pessoa, não vou estudar com determinada pessoa. Eu tenho as minhas escolhas. Mas eu não fico no julgamento e nem falando mal dos outros. Eu falo, se alguém vem falar pra mal de mim, de alguém, eu falo, tá. Entendi. Não falo mal. Eu chamo pra... então vem aqui praticar comigo. Legal. Você não tá gostando? Que pena. Vem aqui praticar comigo, então. Né? Mas não saia falando mal das pessoas. Tem aquela frase, né? Quando Pedro fala de João, a gente conhece quem é Pedro. Eu acho que isso é prática de yoga também, né? Então, eu vou agradecer a presença de todos os alunos aí que estão recomendando façam o curso, a essência do Yoga Sutra, e também o curso de formação online que vai começar dia 21 de novembro, tá bom? Agradeço pela presença de todos e vamos cantar um mantra para Patanjali, então. Para terminar, vamos exaltar aqui Patanjali. Então se acalma aí onde você tá, tenta relaxar a mente, deixar tudo que você aprendeu entrar dentro de você, se tornar seu esse conhecimento. E agradecendo ao mestre Patanjali, o Senhor das Selvas, o Senhor do Subconsciente, o grande yogi que nos trouxe o presente do Yoga Sutra. Vande Gurunam Charanaravinda Sandarshita Swatma Sukhava Bodhe Nirsheyase Jangalikaya Mane Samsara Hala Hala Moha Shantye Abahu Purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali. Namastê, gratidão, e quem puder vai visitar o meu perfil, lá tem várias informações sobre o meu trabalho, e gratidão à Aliança do Yoga por essas lives e tanto conteúdo bom sendo distribuído aqui com vocês. Um ótimo dia, bom almoço!